Bom, legal, então. Então, Leandro, Wagner, deixa eu me apresentar primeiro, tá? Eu me chamo Thaís. Eu sou a consultora da regional de Uberlândia, que a gente chama, né? Mas pega também Minas e uma parte do Goiás também. Uhum. Não sei se é a primeira parada técnica que vocês vão fazer, ou se já fizeram alguma. Já fizemos. É, assim, com o Leandro é a primeira, mas comigo acho que já fiz umas três já. Ah, legal. Eu antes, então, era o Lucas, né, que estava como consultor, então eu entrei Uhum. no lugar dele. Eu trabalho junto com o Lucas, mas o Lucas vai mais presencial, né, tá nesse contato direto com vocês. E a gente fica remotamente até para fazer esses momentos de parada técnica e também trazer novidades, né, tá também dando esse suporte para vocês, tá? Então, muito prazer. Se você Igualmente. puder, vai e Leandro se apresentarem também, só para eu conhecer vocês. Tá, joia. Quer começar ou eu, Leandro? É você. Bom, meu nome é Wagner, né? Sou um dos proprietários da fazenda, Vargião, né? Uhum. Acredito que vocês vão falar lá o histórico, né? Do ocorrido. E o Leandro trabalha conosco. E ele vai se apresentar aí. Vai falar Eu já participei da Field View, inclusive teve uma apresentação em Paracatu, né? Até eles pediram para dar algum depoimento na época, já tem uns 2, 3 anos. Eu participei lá com o pessoal, eu esqueci o nome do pessoal lá que tinha me chamado, mas Uhum. achei bem interessante. Ah, que legal. Já é velho de casa, então. Eu acho que bem do início do Field Porque a View a gente gente começou. começou ali em 2017, mais 2018, né, para ser preciso, então a gente não tá também há tanto tempo, né? Então você estava bem no comecinho mesmo. Eu acho eu não lembro que ano que foi, mas se não foi nessa data, foi logo depois. Nesse ano, Hum. foi Tá aí, logo depois. salvo engano, eu acho que eles estão entre os 100 primeiros, Eu acho que ah, sim. salvo engano, dos 100 primeiros produtores a É. usarem aqui no Brasil. Uhum. Pioneiros, já passaram por tudo, então. Sim, com certeza. Vai lá, Leandro. Legal. Então é isso aí, eu sou o Leandro, eu sou engenheiro agrônomo Uhum. e estou hoje prestando consultoria aqui, né, para a Fazenda Vagião, atendendo o Wagner, juntamente com a mãe dele, a dona Leni, Isso. fazendo trabalho de consultoria e aproveitando dessa ferramenta, né, de vocês, ferramenta do Field View, que auxilia a gente nesse trabalho de gestão, auxilia nesse trabalho de monitoramento, de acompanhar o que está acontecendo. Então é isso. Sou aí de Uberlândia também. Você falou de Uberlândia, eu sou daí. Mas eu estou aqui em Cristalina já tem um tempinho já, desde 2010. Ah, legal. E ele formou na melhor faculdade de Uberlândia, forma os melhores agrônomos aí. Olha. Com certeza. Com uma certa modéstia, né, Lucas? Não, a Tranquilo. gente tem que ser humilde sempre, não pode. Muito bom. Nem É, imagino que você deve ter vindo da mesma faculdade. É, por Só para coincidência, né, variar, né? Leandro? Para variar, né? Comentário, né? Meio. Meio, meio propício, né? Deixa eu só fechar a porta aqui. Sem clubismo. tem uma turma boa da UF espalhada aí nesse Brasilzão, viu? Coisa boa. Não, legal. Bom, então vamos lá. A ideia da parada técnica é justamente isso, né? Trazer um pouquinho mais do Field View, das ferramentas, das funcionalidades que a gente tem, aproveitar também trazendo alguns dados de vocês para a gente conversar, né? Tentar trazer um pouco mais como que dá para utilizar o Field View no dia a dia, né? Que tipo de análise, que tipo de informação que a gente pode tirar. Então é mais essa a intenção mesmo. Eu vou compartilhar agora a minha tela. A gente monta uma apresentação, mas mais para a gente conseguir seguir aqui uma linha de raciocínio, né? Mas fiquem super à vontade, é para a gente conversar mesmo. Inclusive, até brinco, é mais para vocês falarem do que eu, né? Porque aí a gente vai discutindo também de forma geral. Ok. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Eu não comentei, mas eu acho que não tem nenhum problema. Eu estou gravando a apresentação para a gente apresentar para a equipe, às vezes, quando precisar. Está sendo gravada. Eu Sim, acredito não, que não sem tem nenhum problema. problema, né? Não, inclusive o dado é de vocês, né? Ah, Então, ótimo. fiquem super à vontade. Tá, jóia. Bom, já está em modo apresentação, né? Uhum. Bom, vamos lá.
Então, sempre para começar, a gente reforça, né, um pouco de como que é o nosso time. Então, muitas vezes vocês acabam tendo mais contato com o Lucas, né, que atende vocês presencial, mas Uhum. por trás do Lucas também a gente tem algumas pessoas, né? Então, eu hoje como consultora, a gente tem a Letícia, né, que é a nossa RTV Climate, a gente tem a Carla, que cuida mais dessa parte de compras, né? Então, tanto de licença quanto de kits, de cabos. E a gente tem o João e o Francisco, que são nossos especialistas, né? Então, se porventura se precisar ajustar algum dado, fazer algum ajuste dentro da conta, até dúvidas mesmo durante ali a operação, a gente também está disponível para estar ajudando, né? Porque a gente sabe também que o Lucas viaja bastante, então nem sempre ele está ali, consegue estar, né, 100% presente na fazenda, e também por isso que a gente tem todo esse time aqui por trás para prestar suporte para vocês, tá? Eu vou te interromper rapidinho, aproveitando Pode a falar. deixa antes que eu me esqueça. Não sei se é com o Lucas ou é com você. A gente podia marcar um treinamento para a equipe nova. Eu sei que já foi feito anteriormente, mas só que renovou muita gente. Caso for possível, a gente fazer um treinamento completo com a equipe. Eu acho que até o Leandro gostaria de participar, né? Com certeza. Um treinamento Claro. completo aí, a gente marcar aí uma data, que Não, para pode nós é marcar. interessante. Tá precisando, o pessoal dá uma reciclada boa. E eu tenho algumas questões para passar nesse treinamento, que aí a gente podia marcar o quanto antes, se for Não, possível aí. vamos sim para semana que vem já. Só vamos ter Água Brasília e aí nós já podemos marcar. Eu acredito que semana que vem eu tenho que olhar na minha agenda, mas ela tá bem congestionada, viu? Não, você me passa uma data então, que a gente vai Tá. organizar assim. Não, beleza. Depois a gente combina então. Até para, né, daqui a pouco começa a operação ali de novo, né, parte de Uhum, colheita, então já dá uma refrescada na cabeça de todo mundo, né? exatamente. Não, boa, combinado. E aí também a gente sempre reforça essa questão de privacidade de dados, né? Que é o que a gente acabou de falar. Os dados são de vocês, é da fazenda, tá dentro da conta de vocês. Inclusive, vocês têm a opção de compartilhar a conta com quem vocês quiserem, né? E Uhum. parar também de interromper esse compartilhamento a hora que vocês quiserem também. Aí aqui a gente vai ver um pouco dos dados de vocês também, e a gente sempre reforça, né, que eu, como consultora, né, ficando remotamente, a gente tem acesso a como se fosse um espelho da conta de vocês também, para estar fazendo esses momentos de parada técnica e também quando você precisar de algum apoio, eu conseguir te ajudar remotamente, tá? Ótimo. Deixa eu te Então, perguntar, a parada técnica é feita de quanto em quanto tempo? Ou é de acordo com necessidade? Como é que funciona? não tem uma regra assim, tá? A Uhum. gente pode fazer como. A gente normalmente tenta ter uma certa frequência, por exemplo, pelo menos passar uma safra para a gente ter novos dados, né? Poder trazer alguma novidade também. E às vezes, se fizer muito seguido, acaba que os dados que estão ali na conta ainda são os mesmos, ou a gente ainda não tem algo novo também ali para trazer para vocês. Tá, Mas assim, a partir do momento que você falar, tô precisando, quero uma parada técnica focada nisso ou naquilo, a gente pode estar organizando também. eu não sei, pensando no Leandro, a parada técnica ela explica tudo que foi ocorrido, né? Eu acho interessante o fechamento de cada safra, finalizou a safra, passou um tempo e a gente fizesse uma. Eu acho que seria bem interessante, tanto safra quanto safrinha. Fechou a safra? Faz. Fechou safrinha? Faz. E a gente registra esses momentos até para a gente ter uma documentação. Cara, eu queria ver o que deu na safra tal. A gente tem um banco de dados de informação e até essa troca de experiência aí. Se vocês já quiserem até agendar, fechou, faz. A gente podia combinar nesse sentido aí, Uhum. tá? Agora, finalizando safrinha, por exemplo, dá Exatamente. para. Eu Às toda, vezes pega final safrinha já com o plantio da soja, né? sim. Soja no plantio verão ali, né? Dá pra gente organizar assim. Depois a gente vai ver uma data então. Se você quiser até depois criar um grupo da parada técnica, colocar nós, até o Cláudio podia colocar também. Aí, mesmo ele não participando, como eu vou gravar o conteúdo e disponibilizar depois, pelo menos para ele ficar sabendo, falou, acabou a safra, acabou a safrinha, vamos já marcar a data para a parada técnica para falar, né? É Uhum. interessantíssimo.
Mas desculpa interromper aí, pode continuar. Não, boa. E aí depois também eu te mando um oi ali, só pra você salvar meu número do WhatsApp. Quando você Tá, precisar, você joia. manda mensagem ali também. Tá, A joia. gente vai alinhando. Uhum, tá bom. Boa. E aí a gente sempre também reforça que o Field View ele tem isso, assim, de ser uma ferramenta de você poder acessar em qualquer lugar, né? Conseguir ter controle ali dos dados e verificar. Então hoje a gente tem não só os aplicativos, né? Mas aplicativo ali que vai no iPad durante o mapeamento, aplicativo do celular, tem os nossos sites também. E aí, mais para começar, até para perguntar para vocês. Como que vocês mais utilizam, assim? Vocês acessam mais pelo site, pelo celular, pelo aplicativo? No meu caso é os dois. Você está acessando como, Leandro? Site ou Eu aplicativo? acesso mais pelo aplicativo. Uhum. É mais fácil de utilizar, pelo menos assim, a Tá didática aqui sempre para mim ali, né? tem sido isso, é mais. E às vezes é uma informação que você está precisando, às vezes está até no campo, né? E está com sinal, facilita para a gente poder ver. Ah, beleza. E às vezes a gente só reforça também, porque às vezes não tem o aplicativo baixado, então já é legal baixar ali, né, para poder acompanhar. Às vezes, como você falou, tá ali com o celular, às vezes mais fácil, né, de pegar o celular e olhar. Aí você tá no escritório, às vezes o computador é o meio mais fácil, né? Então depende muito também da rotina, né, de como que vocês estão no dia a dia. Mas o Field View tem essas opções, né? Tanto o aplicativo quanto no computador. Tem, inclusive, dois sites, né, que é o climate.com e o FieldView Plus, que eu vou também comentar um pouquinho com vocês, só para explicar as diferenças. Ótimo. Boa. E aí a gente pode dividir o Field View em três partes, assim, e é um pouquinho do que a gente vai passar hoje, né? A gente tem o diagnóstico Field View, que são as imagens de satélite, que pegam ali, né, a biomassa, a área vegetativa do talhão, trazem esse desenvolvimento, né, com as imagens atualizadas no decorrer ali da safra. A gente tem o mapeamento em tempo real, então, né, as operações que hoje são compatíveis, que vocês mapeiam com o Field View. E por fim, a gente tem alguns relatórios, né, e estão disponíveis tanto no site quanto no aplicativo, para também ajudar vocês ali, às vezes, a tomar uma decisão, a analisar os dados que vocês já têm na plataforma. Então, para iniciar assim, a gente sempre começa trazendo um pouquinho do diagnóstico Field View, né, que são essas imagens de satélite, né, acompanhar ali o desenvolvimento da cultura. Vocês têm esse costume? Vocês estão olhando para as imagens? Têm utilizado ela? De vez em quando, Eu olha tenho sim. olhado. Eu tenho olhado, viu, Thaís? Eu tenho olhado, mas assim, eu tenho focado mais assim na parte no operacional, por enquanto, entendeu? É mais focado na parte operacional. Mas essa parte, essas informações agora, acredito que é em MTVI, né? Uhum. E elas é interessante e facilita para a gente poder identificar assim, um pouco melhor como é que tá as manchas dentro de um talhão, como é que que está acontecendo de fato, onde que tem mais densidade, onde que não tem, então facilita até para a gente ter algumas tomadas de decisão. O que eu vou querer fazer, a gente ainda não fez, mas o que eu quero fazer é colocar os dados da agricultura de precisão dentro do sistema do Field View, para a gente poder conciliar e entender um pouco melhor o porquê dessas manchas, se está relacionado à parte de fertilidade ou algum outro evento. Sim. Isso é bem importante. Vou passar depois também um pouquinho ali, até um exemplo de caso real. E se vocês tiverem, né, a possibilidade de colocar, realmente ajuda muito. A gente tem aqui, por exemplo, uma história real, né, que a gente gosta de trazer como um exemplo, de um produtor que, através dessas imagens de satélite, ele sempre, né, ele veio percebendo durante um tempo, ali da cultura, que essa imagem do diagnóstico estava, né, com essas manchas avermelhadas, né, circulando aqui o pivô. E aí, né, fazendo a vistoria lá, ele realmente chegou que esse dano estava sendo causado pela infestação de cigarrinha, né? E isso realmente estava afetando grande parte aqui do pivô. Então ele conseguiu identificar ali, né, conseguiu mensurar um pouco da perda que estava acontecendo, identificou essas manchas com os nossos pins, né, que a gente vai falar um pouquinho depois também,
E aí ele tomou uma decisão uma ação, na verdade, né, de na próxima safra plantar diversos híbridos para ver qual que, né, teria essa resistência melhor. E aí com o FieldView também ele fez esse plantio, então ele fez o plantio ali, identificou os híbridos diferentes, realizou também a colheita ali no final, e aí ele chegou na conclusão de qual que era o melhor híbrido para ele fazer esse plantio. Então aqui a gente pode ver no mapa de produtividade que nessa mancha aqui, né, que circula o talhão de baixa produtividade, a gente tem esse híbrido aqui que acabou, né, não sofrendo tanto, né, com a infestação ali de cigarrinha, e a gente teve um resultado bem interessante, né? No local ali na antiga safra, a gente teve 41 sacas, né, de produção nesse pedaço, a gente pulou para 104. Então, né, o FieldView, o diagnóstico em si, né, trouxe para ele, né, essa visão de identificar o que é, se é uma praga, e aí entra muito do que você falou, né? Se é uma praga, se é uma mancha de solo, se é uma doença, o que está acontecendo naquele pedaço daquele talhão, né? E aí, entendendo um pouco mais para depois tomar uma decisão, né? Ajudar a tomar ali uma ação para a próxima safra. E aí, aqui dentro do grande das áreas, até para vocês verem se de uma safra após safra, ou de um ano para o outro, se tem alguma mancha, por exemplo, igual nesse exemplo aqui, que de um ano para o outro essa mancha continua, né? A gente está vendo que ela está vindo já há um tempo, às vezes você já está fazendo correção de solo, já está fazendo um manejo diferente. Será que com o tempo essa mancha tem melhorado, né? Ou será que não está fazendo efeito? Então é muito também dessa ideia, assim, que o Foi o diagnóstico meu tem. agrônomo que passou, ele falou que E em aí aqui a relação, gente se eu não traz me engano, também um foi a pouquinho da maquinário conta de mesmo, alguma vocês. coisa, Dentro do taxa de aplicativo do 8% ao ano, alguma celular ou coisa no nesse sentido. iPad, né, que é aquele aplicativo preto de visualização, a gente tem a aba do diagnóstico FieldView e a gente tem um filtro que é para filtrar baixa biomassa. Então, esse é um filtro bem interessante que a gente gosta de trazer, porque às vezes você tem ali vários talhões desenhados na conta e você não vai ficar entrando talhão por talhão toda vez que vem uma imagem nova para você entender se está tendo alguma diferença. Às vezes não dá tempo, né, de ficar entrando talhão por talhão. Então, esse filtro, ele faz como se fosse um ranking das imagens Certo. mais atualizadas e também as que estão com uma maior Sei. porcentagem de baixa biomassa. É como se ele falasse, ó, dá atenção para esse talhão aqui que está por primeiro, porque aqui a porcentagem da baixa biomassa está aumentando nessa última imagem que veio. Então, ele te direciona também para você conseguir priorizar alguns talhões, né, perto de outros, assim, que talvez esteja precisando Tem o quê? de uma vistoria, né, de dar uma olhada presencial Tem para sim. ver como é que Aham. está o desenvolvimento. Esse filtro aqui, vocês já chegaram a utilizar dentro do aplicativo? Esse daí em específico eu ainda não tinha usado, não. Agora, eu estou até vendo ali, ó, tem até uma imagem ali do Tião Rodovalho, né? Entendi. Que a gente até observa ali uma mancha, né, mais vermelha ali num determinado ponto. Foi até uma tomada de Faz o decisão que a seguinte, gente eu tô fez, numa reunião até olhando agora, mesmo essas manchas vou até anteriormente, pedir para sair rapidinho. de Teria conduzir como aquela área ali segunda-feira, de uma logo forma depois do diferente, que é uma área almoço, mais você me ligar ou arenosa. alguma coisa nesse E aí, sentido, e ou antes se você estava tiver sendo por trabalhado saindo? assim, o talhão como um É, todo, às vezes posicionando uma variedade só, e a gente está fazendo um não, trabalho agora de tratar aquilo para dali não, como você algo não, às diferente, vezes não ficar, só se e você tem tido precisar até mesmo vir aqui, resultado, a mas gente se teve até um não, resultado se até você tiver positivo 1h30 mais nessa ou menos, safra 2 horas, agora, se você puder me fazendo dessa ligar ou forma. passar por aí, se Então, você estiver por aí, olhando a assim gente conversa, especificamente o talhão do Rodovalho, a gente beleza? usou para poder Fica mais fazer isso, fácil, porque mas eu é tô uma na ferramenta reunião que aqui, dá para a gente senão eu poder fico meio ampliar e com trabalhar pressão mais e não nas me outras adianta áreas. muito. Não, que legal. Já é um exemplo interessante, né, de como Não, utilizar as imagens. E nesse aqui eu momento até seria trouxe mais também, algum não implemento, peguei alguma o do coisa assim. Tião aqui, né, Máquina mas em si, peguei o ainda não. primeiro que estava Ainda não. aparecendo, né, o Calcinha 57, também para trazer um pouco Ah, tá. dessa visão, assim. Tá. A gente tem, hoje, se a gente olha a imagem do dia 14 de maio, que seria a imagem mais recente, pode Certo. ser que agora até já tenha alguma que já veio atualizada.
mas a gente estava vendo que aqui nessa parte Certinho, de baixo a combinado. gente estava com uma mancha vermelha. Então tá bom. E aí, quando a gente pega a imagem no dia Beleza, valeu. 4 de maio, né? Então, 10 dias ali de diferença, essa mancha não estava tão grande, né? A gente pode ver aqui que a porcentagem de baixa biomassa, em 10 dias, ela aumentou, né? Saiu aqui de 21% para 26%. Então, a gente tem, além de fazer esse acompanhamento, essa opção também de sempre verificar como é que estava a última imagem, como que está agora. Será que é a questão da cultura mesmo, né? Qual que é o ciclo que está, né? Como que está o desenvolvimento da cultura? Ou será que realmente essa parte aqui tem algo que eu preciso verificar lá no campo? Será que é uma mancha de solo? Será que a cultura está sentindo, né? Então, é um pouco também dessa visão que dá para a gente ter. Aqui nesse talhão específico, tá com sorgo agora mesmo? Isso, aí está com sorgo, e essa área aí, eu acho que está um pouco mais vermelha, eu acho que puxa um pouco mais de arenosa mesmo a área, e a gente já está com alguns dias assim sem chuva, então acho que já começa a sentir mais, né? Até teve uma vez um produtor que a gente estava olhando e que, às vezes, até antes da chuva e depois da chuva, né? Ou como o próprio diagnóstico muda, assim, né? Quando a cultura já está sentindo ali e vem uma chuva boa, passa alguns dias, você começa a comparar as imagens, você também consegue ver essa evolução. Tanto, né, no sentido, choveu, que bom. Estamos há tantos dias sem chuva, você também começa a sentir ali como que vai reagindo o diagnóstico. Interessante. E aí também um pouco dessas imagens que para a gente é bem interessante, principalmente soja e milho, assim, a gente tem uma correlação muito alta com o mapa de produtividade. Então, se a gente consegue escolher ali uma boa imagem, e aí isso vai depender ali do híbrido, da variedade, né, da data de plantio e tudo mais, a gente tem que o mapa desse mapa aqui de monitoramento, ele é praticamente uma cópia do mapa de produtividade, né? Normalmente bate muito assim essa questão da alta biomassa refletindo, né, em mais produção e nessas manchas mais avermelhadas com uma baixa ali produtividade. Então, também serve até para a gente conseguir ver, né, entender ali como que vai ser a produção, né, dentro do talhão. E aí a gente tem questão de monitoramento, né? O mapa de vegetação mesmo, que é o NDVI padrão. E aqui nessa nuvenzinha, a gente sempre reforça para vocês verificarem a imagem real, né? Que é a imagem do satélite sem nenhum Bom dia, tudo tratamento, bem? né? Sem o Deixa eu dar algoritmo uma ali, olhada. só para Sem realmente problema. descartar a Eu não, possibilidade eu que seja uma depois eu vou dar uma nuvem, né? Ou reavaliada. também Eu vou ver a se sombra de uma nuvem preciso que possa atualizar estar alguma coisa. interferindo aqui na leitura. Aí eu te passo certinho se foi E atualizado ou aí não. ela. Aí eu Thaís, te passo só para um minutinho. você, você dar uma Onde é que verificada, vê tá bom? mesmo essa diferença entre os Aí eu te satélites? passo novamente. Para você ver o outro mapa de vegetação? Isso. Você pode clicar aqui onde tem um monitoramento que vai ter ali no aplicativo. Se você Sim. clicar aqui em cima, ele muda para o de vegetação. Ah, entendi. Beleza. E Aí um aí, é em DPI, onde que tem essas informações que você falou, e o outro é a imagem real do satélite que elimina alguma nuvem, alguma coisa nesse sentido, então. exatamente. Aqui, se você clica no símbolo da nuvem, ele te dá a imagem do satélite normal. Aqui você consegue ter de vegetação e de monitoramento. Qual que é a diferença, né? Vegetação para monitoramento. A de vegetação, você vai ver que é um NDVI padrão, assim, né? De mercado. Ele tem uma escala em comum também, é uma escala padrão para todos os talhões e normalmente ele não traz muita diferença ali quando a gente bate o olho, né? As diferenças são mais sutis de vegetação. Já no mapa de monitoramento, que é esse aqui, que é o grande diferencial do Field View, ele é a imagem realmente como se fosse de vegetação, só que estressada ao máximo e ela é pro limite do talhão, né? Então ela não é uma escala padrão para todos os talhões. Ela é feita a partir do limite que está desenhado dentro do talhão. Então ele sempre pega o ponto mais alto de vegetação para comparar com o ponto mais baixo dentro do limite do talhão. Então ele traz essa visão muito mais detalhada para pegar pequenas diferenças de vegetação mesmo. Inclusive, essa imagem aqui de monitoramento, a gente não recomenda que seja comparada com outros talhões, né? Então, pegar
a imagem do talhão lá do Tião, por exemplo, e comparar com essa. Porque ela é feita considerando o limite do talhão. O mesmo vermelho daqui não significa que seja o mesmo vermelho de lá, né? Entendi. Boa. E aí a gente sempre reforça essa questão das nuvens, tá? Justamente por isso que a gente pode ter interferência ali se a imagem não estiver limpa. E também a gente tem visto aí que as imagens têm chego a cada 2, 3 dias, 5 dias, depende muito da condição climática mesmo. Então, a gente sempre coloca uma média alta aqui, né, de 15 dias, mas se vocês verificarem ali a conta, a gente está com uma média de 5, 10 dias no máximo. Então, em alguns casos até mais rápido. E aí a gente sempre reforça isso porque se tiver mais do que 75% coberto o talhão, a imagem não vem, tá? Porque é uma imagem que não vai ser boa ali, né? Não vai poder ser usada para fazer as análises. E pode ser que ela venha também e venha cortada, algum pedaço ou outro, né? Talvez você já tenha verificado isso, que é quando tem a nuvem ali, a imagem pode também vir cortada, se uma parte dela não for prejudicada, tá? Além disso, a gente tem a questão dos nossos pins, né? E aí os pins, eles entram muito nessa parte de monitoramento, porque se eu vi ali no meu mapa que tem uma mancha mais avermelhada, que tem alguma coisa que eu preciso verificar lá no campo, eu posso marcar esse pin, né? Que é essa marcação georreferenciada, para depois ir lá no campo e verificar. Então, o PIN aqui, ele já traz a coordenada quando você coloca, e essa coordenada, inclusive, você pode compartilhar pelo WhatsApp, ele abre o link pelo Google Maps e você consegue caminhar até aquele local. Ou ao contrário, eu tô lá no talhão e quero marcar para depois, quando chegar em casa, eu olhar, também acontece, pode acontecer dessas maneiras. Vocês têm utilizado o PIN, né? Tem esse costume? Deixa eu até voltar aqui. O PIN, então, você vai ter sempre aqui o talhão, e aí aqui você tem a legenda, e embaixo você vai ter esse alfinete aqui. Esse alfinete é o PIN. Então, por exemplo, eu tô vendo aqui que é essa mancha vermelha. Será que é porque é a região mais arenosa? Eu quero verificar. Você pode vir colocar o PIN exatamente aqui, ele já puxa a coordenada. Você pode, com o seu próprio aplicativo lá, que alguns celulares têm a questão da localização em tempo real, que você vai se guiando e chega exatamente até o ponto. Aí, quando você chegar no ponto, você pode utilizar para colocar um título, tirar uma foto do local, escrever ali algum comentário. E isso vai servir, cada produtor usa de uma forma diferente, né? Às vezes até para marcar uma falha de plantio durante a operação, um lugar que tem uma pedra, né? Que aqui é cascalho, deixa eu marcar aqui o ponto. Infestação de pragas, algum teste que vocês fizeram, né? E que você queira marcar, usar como se fosse uma bandeirinha também. Então, tem diferentes formas de utilizar. No aplicativo do celular também, a gente tem a questão do radar meteorológico, tá? Então, logo ali na página inicial, você vai ver a primeira opção, se chama radar. Esse radar, ele traz uma previsão do tempo, e aí tem duas variáveis. Tem o acumulado das chuvas das últimas 24 horas e tem a previsão para as próximas 6 horas. Então, você tem uma animação ali, né? Você pode ativar ela, e ela tem as nuvens passam ali por cima dos talhões que estão desenhados na conta. Então, você consegue ter ali uma visão tem uma nuvem chegando. Será que ela vai passar em cima do meu talhão? Que horas mais ou menos que essa chuva pode chegar aqui? É uma chuva mais calma, né? Mais tranquila? Ou será que vai ser uma chuva forte? Então é interessante também, e o pessoal tem usado bastante até para conseguir organizar ali, né? Planejar uma aplicação ou planejar alguma atividade. Essa questão do radar também tem ali no aplicativo. Não sei se vocês já utilizaram. Não, nem sabia. Como é que funciona Eu esse já radar? visualizei já. Já utilizou, Oi? né? Eu já visualizei ele, porque normalmente assim, quando eu uso para poder ver alguma previsão de curto prazo, então para ver até como é que está o momento ali da aplicação, tem algumas ferramentas que usam, alguns aplicativos, tem alguns que a gente avalia. Normalmente eu olho todos eles para poder ter uma noção assim melhor
do que está acontecendo. Porque tem alguns que tem, por exemplo, tem a estação meteorológica que tem lá na fazenda, né, do pessoal da Econ, também eles fornecem. Então eu olho lá, olho por aqui, olho por alguns outros sites também, para ter uma referência e ver se casa uma informação com a outra. Normalmente quando eles casam as informações é o que acontece mesmo. Você tira a dúvida, né? Vê vários, né? Tá mostrando em todos que tá, então a chance, né? A probabilidade ali é mais alta, né? E Wagner, esse aqui, ele só está disponível no aplicativo, tá? Ah, tá. Então, é o aplicativo ali do celular. Você entrou ali, né? Tanto Android e iOS, né? Só baixa o aplicativo, entra na conta. E aí, a primeira opção que aparece em cima vai aparecer como radar. Beleza. A gente tem também os relatórios personalizados, tá? Os relatórios personalizados, eles são enviados no e-mail que está cadastrado na conta FieldView. Então, sempre ali no fechamento da safra, em algumas épocas também, né? Esse aqui é um exemplo de fechamento. Você recebe esse relatório e ele é personalizado porque sempre é enviado individual, né? Para cada um dos clientes e sempre tem essa comparação com a região. Então, tua produtividade média foi tanto, da região foi X. Teu talhão mais produtivo foi isso, da região foi X. João, Então, agora sempre eu tem tô numa também reunião, esses sabe? envios. Então, E às vezes é depois eu sempre vou ter bom outra. verificar, porque às vezes acaba Assim que eu indo terminar ou as para o duas, spam, ou acaba assim que eu indo para o finalizar, lixo eu te ali do falo. e-mail, às vezes a gente não Aí, está se você tiver recebendo. disponibilidade, a Mas gente também combina, não, que beleza? depois vocês podem Aí eu confirmar, te e aí, se falo. não tiver, Mas a gente hoje, se você dá puder, a uma gente vê checada um com o horário que pessoal dá também se certinho, está nós sendo vamos sim. enviado, tá? Talvez, Wagner, você que vai ter mais ali o acesso ao e-mail, né? Uhum, sim. A gente tem também dentro do aplicativo a análise de produtividade, né? Então, essa análise de produtividade, ela é interessante justamente já para trazer uma análise ali do final da safra rápida, né? Para você tomar uma decisão. Então, quando você finaliza a safra, que os dados de colheita já estão sincronizados, você pode acessar na visão geral ali, análise de produtividade, e ele já vai te trazer o resultado da safra. Então, aqui é um print, né, da soja, né, 2023. Então, a gente tem aqui um ranking de quais foram os talhões que mais produziram. Então, ele já traz essa visão para você, média de cada talhão, para você ter uma visão em um único lugar, e também já esse ranking, né, para você conseguir visualizar. E também por variedade, né? Qual que foi a variedade que mais produziu? E aí você pode tanto fazer o ranking aqui pela produção ou pela o quanto que foi colhido, né, plantado, quantos que tem mais hectares daquela variedade, e aí você consegue essa informação, até às vezes para passar um relatório, né? O Leandro precisa passar ali como é que fechou a safra para o Wagner rápido. Então pega o PDF ali, joga e manda para ele, né? Então a gente tem essa opção já da análise de produtividade. Ô, Thaís, aonde que fica lá no aplicativo essa análise aí? Você entra no aplicativo, tela inicial, na visão geral. Aí você vai ver que tem radar, né, que a gente entrou antes, o Uhum. diagnóstico de view e análise de produtividade. Ah, perfeito. Já vi já. Tá certo. Beleza. Boa. E aí Mas você assim, pode aí filtrar. deixa eu até aproveitar para poder já abrir. Aí por aqui eu consigo tirar um relatório, por exemplo, da soja e eu vejo todos os talhões, né? Isso, aí você pode, aqui você, no cantinho, né, superior, você pode sempre filtrar a safra que você quer ver essa análise, e aqui no É. lado você tem esse símbolo aqui que é de compartilhar, né? Aí você consegue enviar o relatório. Ah, perfeito. Tá bom. E até aqui até estava dando uma olhadinha em questão até para a gente corrigir depois. Tem um talhão que ele tá como pivô 04, mas é um talhão que tem 0 hectares. Então pode ser que seja ele pertence a um outro talhão e ele está constando aqui como área colhida. Então eu vi que tem alguns, às vezes, talhão bem pequenininho que está em cima de outros talhões que talvez esteja duplicado. Depois a gente pode até anotar para agrupar eles, né? Trazer os dados tudo para um só, até para organizar a conta e às vezes não interferir aqui na leitura quando a gente vai fazendo as análises. Na verdade, esse pivô aí, ó, se você olhar ali, ó, área colhida 62 hectares. Na verdade, ele é 65 hectares. Entendeu? Esse pivô 04 pode ter dado algum erro aí de
de configuração, alguma coisa assim. Eu acho, na verdade, que ele Ou está ele... criado em cima do talhão original, Ah, porque pode ele ser. mesmo ele tem 0 hectares. Então tem 62 hectares colhidos dentro dele, mas o tamanho dele, tipo, não é nada, sabe? Entendi. Então depois até dá para olhar ali a visão da conta, que a gente já anota também para dar uma arrumada. Uhum. É isso mesmo, viu, ô Thaís? Outro dia eu estava até conversando com o Wagner para a gente poder fazer um filtro melhor aí dos talhões que estão cadastrados, porque o que aconteceu também, às vezes, assim, vai entrar uma aplicação nova e o pessoal foi lá e cadastrou um outro talhão que, na verdade, já existia e aí Isso. criou uma informação nova. Então, precisa fazer essa limpeza mesmo. O pivô 3 também, se a gente for olhar, tem 2 pivô 3 lá cadastrados. Entendeu? E a gente vai precisar fazer essa Não tem, limpeza aí para poder facilitar a leitura mesmo. Vamos fazer isso. não tem uma Fazer. forma da gente travar esses talhões para ninguém cadastrar e nem retirar? Porque deveria, né? É verdade. Por exemplo, cadastra e fala assim, não, acho que ela travou a parte da Thaís lá, acho que ela travou. Você está me ouvindo? Tô, mas você Tô, tá... agora sim. Ah, agora sim. Eu acho que foi a minha câmera. Deixa eu É. desligar e ligar de novo, porque às vezes ela tá dando uma. Agora voltou, né? Ah, o áudio sim. É igual a gente estava falando, a questão dos talhões. Parece que aqui tem uns talhões sobrepostos. Não sei se é mesmo aqui, ó. É esse aí, É ó. bem esses casos aqui, né? Eles É, isso estão. aí não. E é bem de coisa de aplicação mesmo. Às vezes criou ali. É tudo via Drive e iPad ou tem alguma coisa que vocês fazem importação? Não, Tudo iPad. tudo iPad. Na verdade, teve uma empresa que fez a medição, né? Gerou os arquivos, a gente fez a importação. Eles configuraram para a gente, mas aí sempre tem um aplicador, uma coisa e outra, desavisado que pode fazer esses cadastros errados aí. Thaís, tem aquela opção dentro do iPad de travar a edição, não tem? Ela funciona para criar talhões também? Isso não, eu não tenho certeza na minha cabeça. Funciona, só que, por exemplo, o operador não vai conseguir criar as aplicações também. Então, É melhor não ainda. sei. Na verdade, eu estava até falando, teve um outro treinamento que a gente fez. O interessante seria essas aplicações, a gente fazer ela no escritório, fazer via Criar ela certinho, né? já deixar pronta e depois ele só selecionar e executar. Na verdade, o aplicador, a gente deveria ter um Só treinamento. clicar, né? Só clicar. É porque a gente deveria ter um treinamento para fazer isso não via aplicativo, mas via online, por exemplo. Você vai lá, faz a criação da operação e o operador vai lá e executa, para ele ter um mínimo de mão de obra, porque ele não sabe basicamente operar e trabalhar. Falou, ó, você vai X, Y, Z, porque às vezes vai criar duas operações diferentes. Vai começar com uma, no outro dia ele não achou ela e cria outra, e assim sucessivamente, entendeu? Esse modo, tem um modo dentro do iPad que se chama modo restrito. Tem uma forma, você coloca o modo restrito, como se fosse aqueles que você configura para criança, assim, no iPad, que não Isso. pode entrar em alguns lugares. E aí ele vale para o Field View. Então ele não consegue, tipo, criar um talhão, ele não consegue fazer alteração de um equipamento e também não vai conseguir criar aplicações. Ele só vai ter a visão realmente de iniciar a operação Isso e é bom. clicar ali o que está pronto. A gente tem Só que que aí fazer tem isso. que só que tem que ter esse cuidado de deixar as aplicações sempre feitas, né? Porque se precisar, tipo, na hora o operador fazer, ele não vai conseguir. Não, o que né? que a gente, Então, que a gente pode importante. combinar? Mas isso é uma organização que a gente vai ter que fazer interna. Por exemplo, o Leandro, na recomendação dele, ele pode o Leandro e o Cláudio fazer essa criação, já deixar isso pronto, aí o Cláudio só libera de acordo. Falou, ó, você vai em tal lugar e faz tal aplicação. Só executa, entendeu? O aplicador já tem a gente tem um relatóriozinho, né, digital, que envia no nosso grupo, né? Aí a gente envia, o cara já está pronto. Ó, você vai aplicar na calcinha 57. Na hora que ele falou assim, ó, a aplicação
Você vai procurar por X, Y, Z, já está pronto, é só executar. Pronto, acabou. E a vantagem de vocês fazerem assim é que aí vocês vão ter o controle da aplicação, né? Quais os produtos realmente usaram, não vai ter risco de falhar algum, e aí o controle no final do relatório vai sair perfeito. Exatamente. Tem que ser assim. Tem que ser. Eu acho que é a melhor opção mesmo. Né? Aí o treinamento que a gente... o treinamento. Exatamente. Pode ser que esse treinamento, às vezes, a gente pode trabalhar primeiro com online, que pode mostrar a gente fazer essa criação desse conteúdo, ver o que dá para explicar online e depois o outro presencial. Às vezes pode ser em 2 partes esse treinamento. Que essa parte mais operacional, a gente pode trabalhar com essa parte mais administrativa, quer dizer. Essa parte mais administrativa, de criar, gerar as operações, e a parte operacional de executar as operações. Aí pode ser 2 tópicos. Aproveitando nesse tópico de área administrativa, eu vi que o e-mail, a gente compartilha ele para todo mundo. Não teria como a gente criar outros usuários, por exemplo, esse e-mail atual é o e-mail que dá acesso a tudo. Vai falar assim, não, eu quero que o operador tenha isso no celular dele, mas só que eu vou limitar isso. Ele vai ter isso lá, mas ele vai ter só visualizar tal operação ou tal coisa, para ele não ter acesso a muita informação, entendeu? Não, Wagner. Tá passando da hora, hein? Mas assim, vários produtores já pediram isso, tá? Mas ainda não é ter acessos diferentes, né, dentro da conta. Até para saber quem está acessando, o que foi feito, como que foi feito, teria que ter toda essa gestão, assim, de... Quem está acompanhando, né? Quem está acompanhando, quem está acessando, quem não está acessando, entendeu? Isso aí é importantíssimo, é essencial, na verdade, né? Até vou anotar aqui, até para às vezes levar mais. Eu sei que já foi levado, que pode ser que, né, tá em algum planejamento, né, de fazer isso. Por enquanto a gente não tem nada assim para te falar, vai ser feito em tal prazo, né, e tal, não tem. Mas eu sei que quanto mais a gente leva também, é assim que vão surgindo as novas ferramentas. Mas né? isso aí eu acho que eles podem colocar como prioridade, sabe? Porque, digamos assim, eu tenho 10 operadores. Teria que cadastrar o e-mail de cada um dos operadores, cadastrar separadamente e cada um dá uma função diferente. Entendeu? Sim. Porque aí o que acontece? Como é que eu vou cobrar um erro de operação se eu não sei exatamente quem... A gente pode fazer, mas assim, o cara acessou com o e-mail dele, com tal, entendeu? Seria mais interessante. Um controle maior, né? Um controle total, né? Na verdade. Eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas principalmente a aplicação, no resumo de aplicação lá no FieldView Cab, que quando você faz a aplicação, você tem uma opção ali que é o resumo da aplicação, né? Tem uma opção lá embaixo, e até depois eu posso até tirar um print e mandar ali pelo WhatsApp, que você consegue, o operador consegue colocar o nome dele, tipo, essa aplicação fulano que fez, sabe? Ele já puxa pelo equipamento, né, ali, mas se, por exemplo, tem uma opção ali, operador, e dá para colocar ali o nome da pessoa. É algo manual, né, enfim, não seria, né, tão automático ali como a questão dos acessos e tal, mas às vezes é uma opção que dá para aos pouquinhos ir implementando, né? E isso é muito importante, tá? Isso que você falou agora, viu? É uma coisa que dá pra gente poder trabalhar sim, dá pra usar. Daria, mas só que assim, na minha visão, sabe? Na minha visão, eu vejo um operador, ele não quer mexer com nada. Até para colocar o nome dele, mais, né? Eu vou te falar, até para colocar o nome dele, se lá tiver um nome de João e o cara que está operando é José, assim, raramente ele vai mexer. Eu já vi vários e vários casos que o cara não mexe. Ele só quer chegar lá e executar. E, na verdade, ele faz isso. Se você força ele vai fazer meio forçado e meio na má vontade, e acontece o que a gente acabou de ver. Cadastro errado, fazendo de qualquer jeito. É um monte de problemas. Então, quanto menos puder ele só trabalhar na máquina, é melhor. Porque já tem muita coisa assim para ele regular, para ele acompanhar, né? Querendo ou não, já tem, né?
Então, assim, se a gente puder fazer isso antecipado, entregar a configuração pronta, é só ir lá e executar, aí para nós eu acho que é melhor, é mais assertivo, né? Simplifica, né? Simplifica mesmo a Exatamente. operação. Exatamente. Eu vejo assim, a ferramenta ela é muito útil e tem muita informação nela. Uhum. E é claro que seria muito bom se todas as informações fossem preenchidas para poder criar um histórico, né? Para daqui Claro. 3 anos, 4, 5 anos, a gente poder visualizar isso com mais tranquilidade. Mas eu concordo com o Wagner, porque essa instrução no sentido de que o operador ele tem que fazer todos esses controles e adicionar tudo isso daí, a gente sabe que muitas das vezes é sujeito de passar despercebido. Uhum. E o trabalho nosso mesmo, a gente precisa simplificar para essa turma entregar Uhum. o operador, e não ficar só constando ali uma informação, mas que em si o operacional ele seja fidedigno, né? Ele aconteça da forma que a gente realmente precisa que aconteça. Essas ferramentas que eu vejo, o Field View, é uma ferramenta que nos mostra o que está acontecendo, mas a gente precisa mesmo assim fazer o operacional funcionar, usar esse banco de informações para poder realmente mostrar para o aplicador, para as pessoas que estão cuidando do operacional, o que pode ser melhorado, né? Para poder a gente ter mais resultado. É igual a conversa. Ele entende o valor ali, né, para realmente ele não só fazer, não só executar, mas entender por que ele está fazendo aquilo, né? Como que pode ajudar ele, né? É exatamente isso. Igual eu e o Leandro estava conversando, se eu não me engano, ainda ontem. O que acontece? A gente está com um problema em agilidade nas operações, né? Em todas as operações da fazenda, operadores de máquina. Então, o que acontece? Se a gente coloca mais mão de obra para ele, ele vai perder 15, 20, 30 minutos, quem sabe até mais do que isso, só para fazer essa configuração. Se a gente entrega isso pronto, qualquer minuto ganho é onde o cara está lá plantando. O cara está lá na execução, entendeu? Sim. Então, quanto menos ele perder tempo lá Ele chegou, ligou o trator, pá, só apertou lá, executar, executar, executar. E mão na obra, pronto, acabou. É isso que a gente precisa, agilidade na operação. Sim. Não, com certeza. E não só as aplicações dá para ser criada antes, mas as variedades também. Sim. Tá? Então dá para criar ali, às vezes, já deixa certinho quais que vão ser plantadas, e aí elas depois só seleciona. Essa combate aqui, ela é de qual? É Brasmax também? É Brasmax. É um material da Brasmax, na verdade foi até um ensaio daí. Não era uma variedade que estava com um comercial, uma área comercial muito representativa, não. Isso era um meio bag que a gente montou para poder fazer uma avaliação. Boa. Depois também nesses ajustes, qualquer coisinha a gente pode colocar o nome dela certinho, assim, né? Tipo VMX, combate e tal, só para realmente puxar como todas essas outras aqui, né? Que a marca Brasmax, BASF, e aí fica toda correta ali dentro do registro também. É exatamente isso que a gente está falando, essa Pequenos parte de detalhes, cadastro né? que precisa, assim, às vezes, ajustar um pouco mais, mas é uma variedade de soja. Boa. E aí, isso também diz muito dessa parte aqui que eu ia mostrar, tanto relatórios de plantio quanto de pulverização. Esses relatórios, eles estão disponíveis ali, né? Assim que finalizou a operação, você já tem esse relatório pronto, até para você saber qual cultivar que foi plantado, em qual talhão, quantos hectares, qual foi a população média, qual foi a data de plantio, né? Preciso passar essa informação rápido. O que foi feito hoje que sincronizou? Já puxa ali informação, né, em PDF, ou depois vou mostrar para vocês que tem até essa opção em Excel também. Então, facilita bastante. Quanto mais precisa ali a informação, né, em questão de qual foi a variedade, o híbrido utilizado, melhor, né, também. Então, aqui só para mostrar para vocês que esses relatórios estão disponíveis também no aplicativo ali, é só vocês colocarem, tem visão geral, talhões e relatórios, né? Aí nos relatórios vocês podem filtrar tanto plantio, e aí vai ter por talhão e por variedade ou por híbrido,
E de pulverização, a gente tem também por talhão, por aplicação e por produto. Então é bem interessante, né? A gente tem alguns produtores que têm esse controle, até conseguem fazer até uma gestão até de estoque mesmo, né? Olhando ali o relatório de produto, quanto que foi utilizado, a dose, quantos litros que foi aplicado. Então são informações que, como a gente falou, quanto mais certinho ali está o nome do produto, a dose correta, mais real é a informação para vocês mesmo, quando forem olhar, já bater o olho e saber que aquilo realmente foi o real ali, né? E poder utilizar aquela informação mais precisa. A gente tem também todos esses relatórios dentro do FieldView Plus em Excel. Então, aqui é um site, e aí até não sei se Leandro, Wagner já acessaram, mas a gente tem esse aqui é o FieldView Plus, ele tem uma outra cara, né, do que o Climate.com, e ele é mais focado para relatório. Então, esses relatórios que a gente mostrou de plantio, de pulverização e de colheita também, você consegue exportar dentro do site, ou em PDF também, igual nos aplicativos, ou em Excel. Em Excel, ele é também só no site aqui que a gente consegue, e depende ali para o que você vai usar. É importante, às vezes, né, ter em Excel, jogar em uma outra planilha, fazer algum tipo de gestão. Esse aí eu não acessei ainda não. Ele pelo aplicativo, então ele não abre, né? Ele vai ter ali o que eu mostrei até agora só em PDF, mas em Excel só nesse site. Aí é fieldviewplus.com. Para poder. É um outro site, então, é isso? Isso, até para explicar um pouquinho para vocês, assim. A gente, lá no começo, era dois sites separados. Na verdade, começou com esse, e aí depois mudou para o outro. Essa aba de relatórios é a única coisa diferente que tem nesse site, que não tem no Climate.com. Mas se vocês entrarem dentro do Climate.com, vocês vão ver que em cima tem um beta relatórios, porque está em desenvolvimento essa aba, que todos esses relatórios vão ir para o Climate.com também, tá? Para que não seja duas coisas separadas e seja um site só. E aí eu trouxe também um pouquinho de alguns mapas, só para a gente entender, fazer algumas correlações, né? A gente conseguir ver ali algumas correlações que a gente consegue fazer com os dados que tem hoje, dar sugestões também, que tipo de mapa que eu vou comparar ali com o diagnóstico, com população. Então, é uma forma também da gente mostrar um pouquinho dessas correlações para vocês. Aqui no Pivô 1, a gente tem é uma funcionalidade do Field View também, que você divide a tela em duas. Então, tem uma opção, tanto no aplicativo quanto no site, que você coloca dois mapas um do lado do outro, justamente para você conseguir fazer essas correlações. Então, aqui a gente tem esse talhão, que é o Pivô 1, ele está, né, com milho, e aí a gente tem aqui essa questão do mapa de população, comparado aqui com a última imagem do diagnóstico que veio, né? Que é do dia 14 de maio. E aí a gente vê essa correlação interessante, assim, né? Que se a gente olhar aqui para o mapa de população, a gente vê que tem uma divisão aqui, né? Que essa parte aqui ficou com uma população um pouco mais alta do que a parte de baixo, né? Não é uma grande diferença, assim, né? De população, mas dá para ver realmente que aqui tem um pouco mais. E quando a gente olha aqui no mapa do diagnóstico Field View, a gente vê bem certinho essa divisão, né? Aqui tá um pouco mais verde, aqui tá o mapa em si, né? Tá um pouco com a biomassa tá diferente da parte de baixo. E aí é mais para trazer e ouvir de vocês, até se esse milho foi plantado no mesmo dia, ou se tem diferença até de híbridos que são diferentes. É isso mesmo, Thaís, é a diferença de híbrido. Você lembra qual que é? Aqui em cima e de baixo? A parte de baixo é o 3898, material da Pioneer, e a parte de cima é o 360, material da Decalco. Interessante. E aí, milho é uma coisa que, se você for reparar nos mapas de monitoramento, ele responde muito à imagem do diagnóstico. É a cultura que mais reflete ali.
Então, às vezes, até o tom do verde do milho mesmo, assim, tons diferentes, híbridos diferentes, podem realmente ficar diferente ali no mapa de monitoramento. Então, vai ser até interessante entender ali como que vai ser a produtividade, né? Se a alta população, às vezes, vai dar uma produtividade maior ou não, ou como que vai ser o resultado dos dois, né? Será que vai seguir essa lógica aqui do mapa de monitoramento? É isso mesmo. Mas eu estou acompanhando de perto isso aí também, porque aonde que está mostrando essa parte um pouco mais verde aí também, você está falando da população um pouquinho maior, mas a plantabilidade ali naquela área não ficou assim do jeito que eu estava querendo, entendeu? Ah, Função do essa parte operacional, a é. pessoa estava plantando em si, entendeu? Uhum. Mas é um ponto que eu também estou observando. Mas é interessante observar essa diferença de coloração, eu concordo com você, milho é bem representativo com relação a isso. Uhum. Mas a principal causa mesmo dessa diferença aí é a diferença de híbrido. Uhum. Ah, interessante. É mais interessante ainda depois cruzar todos esses mapas com o mapa de produtividade. Isso. Aí aqui também eu trouxe o 149, o talhão aqui, já na soja ali, né, que já foi, mas também essa questão ali de híbrido, de variedades diferentes, né, que foram utilizadas, questão de população diferente também, né, que teve algumas diferenças. Esse foi proposital, assim, pensando nas variedades diferentes que estava sendo plantado, como é que foi. Isso mesmo, foi um talhão assim, foi o último talhão a ser plantado, foi esse daí. E a gente aproveitou para poder fazer algumas avaliações, alguns ensaios também que foram feitos. Até a combate que você perguntou, a gente colocou ela aí num teste de fogo aí para a gente poder fazer uma avaliação mais precisa dela, numa época mais fora assim do ideal de plantio para ela, justamente para poder estar jogando ela numa área comercial maior esse ano. E foi interessante porque respondeu bem em vista assim da forma que foi plantado, em vista do que a gente já tem conhecimento do talhão. Então foi uma área que a gente usou para poder levantar também algumas informações. Aí tinha assim alguns materiais plantados, tinha Olimpo, tinha uma área da B28, da B32 e a Combate. Essa área, essa ataque aqui é E Brasmax também? também é um material da Brasmax. Ela é um par assim da Extrema. Aí a gente fez uma beirada dela ali. Uhum. Não, legal. E aí acho que é super interessante você ver o mapa assim bem certinho as colorações de cada variedade, né, que foi plantada ali, até para correlacionar mais rápido ali na produtividade. Então é interessante a gente ter essa opção, né, de deixar tudo já referenciado, o que foi plantado em cada uma delas. E é o que eu falei, o final de plantio foi aí, a gente, para não ter que Aproveitou. comprar mais semente, o que sobrou de semente de otalhão, a gente foi colocando aí para a gente poder ter algumas informações boas. E foi interessante, porque a média do talhão, em vista de outras safras, ela cresceu consideravelmente. Uhum. Não e assim, nada melhor do que fazer o teste, né, de variedades, né, ver como é que vai ali dentro do talhão, dentro do seu próprio talhão, com o seu manejo, ver como que aquela variedade vai performar na sua terra ali, né? Porque é diferente você ver, fulano produziu tanto com essa ou com aquela, né? Mas como que ela vai realmente ir no meu talhão? Né, ali com o meu manejo, né? Então é interessante ter esses testes, né, realmente de vocês mesmo. Boa. Essa questão aqui também do Tião, questão de população também diferentes que a gente nota aqui. E apesar aqui de ser a mesma variedade, tendo Olimpo, a gente teve aqui também um pedaço, né, com uma população mais alta. E aí eu não sei se foi algum teste também ou não. Tem duas variedades, né? Uma está aqui na pontinha. É isso mesmo. A gente separou, né, essa parte azul aí com outro material, um material de ciclo mais longo, justamente por uma condição de solo, né? O que eu estive falando Ah, daquela referente parte mais àquela, arenosa, né? isso, a parte mais arenosa, então a gente não tratou igual aquilo que é diferente. E entramos com uma outra variedade de soja para poder extrair mais, né, entregar mais resultado
dentro daquela situação que é a parte física do talhão. Agora a Olimpa a gente fez alguns ajustes de população com ela e foi muito interessante, porque esse talhão mesmo aí, esse talhão ele fechou com uma média assim, muito interessante. É um talhão representativo, é mais de 200 hectares, um talhão importante para a média da fazenda, para puxar a média da fazenda, e o fechamento dele contribuiu para puxar um pouco mais a média geral. Então, foi importante fazer essas avaliações aí. E a Olimpo é um material que tem caixa produtiva muito boa, mas a gente precisa ter uma atenção muito grande na parte de solo e na parte eu falo doença de solo, e na parte de população dela. Então, foi alguns ajustes de população que a gente fez. E com certeza já fica aí para a próxima safra, né? Já é uma tomada de decisão para a próxima, né? Isso aí. E aí aqui é até aqui um pouquinho do mapa de produtividade mesmo, né? Que a gente traz aqui para olhar. E aí não só essa questão de variedades, né? De população diferentes aqui, né? Para ser avaliada, mas a gente também tenta correlacionar com alguns outros pontos, né? Então aqui a gente tem algumas variáveis, a gente tem população diferente, a gente tem variedades diferentes também dentro do mesmo talhão, e a gente tem também, né, uma mancha aqui, né, no talhão, né, igual você comentou, e aqui nesse pedaço até, acho que não sei se foi alguma outra colheitadeira ou se esse dado aqui ainda pode ser sincronizado, mas acabou faltando um pedacinho aqui. Mas a gente sempre, né, e aí quando a gente traz essa correlação com o mapa de monitoramento, é porque realmente bate muito, né? Então a gente vê aqui, né, que esse mapa de monitoramento, do dia 8 de fevereiro, que estava ali já mostrando o desenvolvimento da soja, comparado com o mapa de produtividade, é assim, é a cópia, né? É claro, tem alguns pontos ou outro, mas principalmente essa mancha aqui em cima, a gente vê que ela já estava apontando, né, no desenvolvimento ali da cultura. E a gente vê aqui que bate também, né, essa região aqui mais vermelha, essa parte aqui que acabou produzindo menos. É isso aí. É uma mudança drástica de textura de solo. Uhum. E aqui, essa parte da população mais alta é bem essa faixa aqui, né? Que se a gente fizer ali, talvez depois até o subtalhão para pegar as informações, talvez, né, tenha dado diferença, né? Comparado aqui com aqui de população. Boa. E aí, para fazer essas análises, né? Mas o quanto que. A gente está vendo a média do talhão, a gente tem ali no final a média da fazenda, tem as médias dos talhões, mas. E eu quero saber a média de pontos diferentes dentro do meu talhão, né? Quero comparar essa área aqui mais verde, que produziu mais, com esse pedaço que eu sei que, né, tem essas diferenças de solo, fazer uma análise mais precisa. A gente. Boa. Beleza. Então, aqui, o relatório do subtalhão, ele serve para isso, assim, né? Então, a gente até traz um exemplo, até quantificando, né? Então, por exemplo, eu desenhei aqui um círculo, né? Nessa área onde a gente viu que a população e até a produtividade foi maior aqui, né? Que teve uma produtividade legal, circulei para a gente ver quanto naquele pedaço que a gente produziu. Então, aqui produziu 82 sacas por hectare, nesse pedaço que eu circulei. Se a gente fizer uma conta rápida, e de padaria mesmo, assim, né? Então, 82 sacas, colocar ali em 100, 102 reais o preço da saca, a gente dá 9 mil, mais de 9 mil reais. Ok. Mas eu sei que dentro do meu talhão tem uma mancha, tem um local que não está produzindo tanto, ou tem um teste para comparar, né? Igual você comentou. Aí você pode fazer um subtalhão nesse outro pedaço. Então aqui eu fiz um subtalhão nessa área aqui que a gente viu, né? Que já tinha aquela mancha vindo do diagnóstico, já estava aparecendo realmente que a produtividade estava mais baixa. Então a gente teve aqui 71 sacas. Então a gente saiu de lá de 82 para 71. Então, 11 sacas de diferença, né? Então, quando a gente faz a conta ali também, a gente tem uma diferença de mais de R$ 1.000 por hectare, né?
que a gente que teve essa variação de produtividade. Então, é interessante esse relatório do subtalhão, justamente para a gente pegar essas diferenças dentro de cada talhão. Como você falou, nenhum talhão é 100% homogêneo, né? A gente tem que entender ali como até fazer um manejo diferente para cada zona dentro do talhão, e aqui também quantifica, né, um pouco mais essa questão. Então, isso fica lá em relatório de colheita e lá vai ter essa aba aí de relatório de subtalhão, é isso? E, na verdade, assim, você vai selecionar o talhão, então você está vendo o talhão assim, né? O de produtividade. Aqui no Certo. lado tem o PIN, né? Que é o alfinete que nós estava falando. E aqui do lado tem esse símbolo aqui, ó, redondo. No Ah, lado do sim, PIN. Isso aí, certo. isso aí é no computador ou no aplicativo? Tem nos dois, Nos Wagner. dois? Tanto no site quanto no aplicativo. Tá. Aí você seleciona aqui e vai aparecer três opções. Ou forma livre, ou polígono, ou pivô, eu acho que é o nome. E aí você pode selecionar a forma que você quiser e você escolhe um pedaço do talhão aqui, desenha e ele já puxa esse relatório. O Uhum. que é interessante? Esse relatório, ele já traz a produtividade e ele correlaciona com o plantio também. Então, aqui só tinha uma variedade, era o limpo. Mas se tivesse duas, três variedades, ela ia trazer qual que produziu mais dentro daquele pedaço que você circulou. Questão de produtividade também. Aqui é até interessante, né? A gente tem algumas faixas de população diferente só nesse pedaço que eu desenhei, mas depois você pode desenhar, por exemplo, pegando aquelas duas faixas de população que vocês fizeram de diferente, né? E aí você consegue ver qual a faixa de população que mais produziu. Tá? Será que foi quando eu joguei um pouco mais de semente? Será que foi quando eu joguei um pouco menos? Então, ele traz essa correlação aqui também. Ô, Thaís, eu só não achei onde que está esse subtalhão. Eu entrei aqui por exemplo, entrei no Rodovalho, soja 2023, aí eu vi aqui resumo do talhão, aqui tem produtividade. Eu entro em produtividade? Entra em produtividade, isso. Tá. E E aí você agora? cria aqui o subtalhão do lado do PIN. Esse subtalhão que eu criei, eu não salvei, tá? Eu só criei para mostrar para vocês, então ele não tá salvo. Eu só Mas não estou você visualizando o PIN. O PIN não, então, ele esse não vai estar símbolo aí. ali, tá? Porque eu não salvei, eu só fiz para poder tirar o print e mostrar para vocês. Mas você pode vir aqui no lado do PIN, pegar esse daqui e você mesmo desenha ali para puxar, Tá bom, eu vou procurar depois aqui. Beleza. tá? Esse símbolo, você tá vendo, tá vermelhinho aqui meu mouse, né? Sim, tô vendo sim. Tô vendo. Esse aí. É porque aqui E- na minha tela aqui, ela não está aparecendo essas três legendas embaixo aí, ó, entendeu? O PIN e esses outros dois. Mas você tá no mapa de produtividade? Mapa de produtividade, exatamente. Aí só aparece assim, embaixo. Ah, não, tá certo, agora apareceu aqui. É porque tá de uma forma diferente. Aí aparece forma livre, polígono, retângulo e pivô. Perfeito. Isso aí. Aí você escolhe qualquer uma só para você desenhar mesmo ali. Beleza. Tá bom. Então, essa é uma ferramenta bem interessante. Principalmente para você aí fazer as análises, né? Entender como é. Aí, aqui passando rapidinho também, vocês estão hoje dentro do projeto Carbono, né? Então, não sei se vocês já chegaram a ver, mas dentro do talhão carbono de vocês tem toda a análise de solo que foi feita aquela primeira vez lá no início do projeto. Então, aqui já tem a análise completa, incluindo o mapa de estoque de carbono, né? Que é esse aqui que está na tela. Então, a ideia do projeto era ter feito essa análise no começo e agora a gente está se encaminhando aí para o último ano. Provavelmente vai ser feito outra análise para fazer esse comparativo, né? Como é que foi ali o acúmulo de carbono, se aumentou, se não aumentou. E aí vocês estão com acessos pelo aplicativo, tá? Você consegue acessar aí não só o mapa de carbono, como toda a análise que foi feita para esse talhão. Uhum. E aí também já puxando o gancho das análises, né, que vocês tinham comentado, que é muito importante, né, a gente conseguir colocar essas informações dentro do Field View também.
Então, aqui é um exemplo, né, do mapa de carbono, e depois vocês podem olhar ali. A ideia é, para conseguir colocar no Field View, o arquivo tem que ser em shape, né? E é um shape para cada atributo, né? Para que você consiga ter o mapa para cada um dos nutrientes, para cada uma das análises e criar esse histórico aqui, o mapa bem certinho, tá? Com esses mapas dentro da conta, você pode inclusive usar eles para criar uma recomendação de uma aplicação em taxa variável. Então, aqui é um exemplo de um produtor, né, que ele estava vendo que tinha uma mancha no talhão dele, o mapa de produtividade estava mostrando isso. Ele foi tentar entender se era praga, se era solo. Ele colocou as análises de fertilidade e ele entendeu ali que estava precisando da aplicação de calcário. E aí ele fez, né, uma prescrição ali do calcário em taxa variável dentro do Field View, fez a aplicação e a gente teve esse antes e depois aí da produtividade. Então, já conseguiu recuperar bastante, né, o talhão. E é também uma das utilidades de você ter as análises. Tanto para você poder comparar com outros mapas, né, e tirar a dúvida se aquela mancha ali é uma questão de solo ou não, mas também, né, caso vocês tenham a opção de fazer a taxa variável também, criar uma prescrição ali para colocar no maquinário. Legal, Hoje isso é vocês têm um distribuidor ali que faz taxa variável? Como que vocês fazem? Temos sim. Tem sim, tem sim. Tem um 4.0 lá que faz isso. E vai ser importante conciliar essas informações aí para poder melhorar. O monitor dele é o Topper? Ixi, eu não sei te informar se é exatamente isso daí. Mas ele é da Stara, mas e dá para a gente poder conciliar, porque as aplicações a gente consegue visualizar. Deve ser sim, o Topper ou 4.500 ou 5.500, né? Aí dentro do Field View você gera essa prescrição e inclusive você escolhe o tipo do monitor, ele já sai o arquivo pronto e você já consegue rodar no monitor ali para fazer a distribuição. Bem interessante. Ótimo. O que a gente não conseguiu casar agora, ô, Thaís, é que tem um outro pulverizador que está fazendo algumas aplicações lá para a gente agora, né, Wagner? Exatamente. E aí é um pulverizador da New Holland, aí as comunicações não estão batendo, a gente não está conseguindo gerar, né, as informações. Ele do Field parece que View não pra- conseguiu colocar Field View nele. Não sei por quê, não sei se não tem o drive, o que que é, a opção de colocar o Vocês drive. lembram qual que é o modelo? Não lembro. Não, também não sei te falar qual modelo. Mas Mas é um é mais novo. 3500. É mais novo. Eu acho que é. É sim. Acho que até o Lucas tinha olhado também, o Cláudio, que é o gerente lá, ele tinha entrado em contato com o Lucas para poder fazer isso daí, mas aí não deu certo. Isso eu acho que é uma coisa boa de se fazer, aí teve aquela sugestão do Wagner, e tem essa sugestão aqui também, é que uniformizar, né, para poder assim, ter uma comunicação melhor com outros equipamentos, para a gente aproveitar isso daí de uma forma melhor. Tudo é uma ferramenta boa, dá para a gente poder aproveitar mais. E às vezes se entra dentro de uma necessidade, precisa entrar um outro maquinário para poder fazer um determinado trabalho, aquele período ali é sujeito a ficar descoberta a informação. Exatamente. É. Mas, não sei, Lucas, você lembra por motivo de não ter dado compatibilidade lá? Acho que ele não tá. Acho que só tá nós três aí. Ah, perdão, eu não tô vendo. Quando a tela tá compartilhada, eu não consigo ver. Não, eu acho que ele deu uma saidinha, é isso mesmo. Mas a gente pode confirmar com ele. Qualquer coisa analisa, assim, porque quando é case, normalmente é para ser compatível, a não ser alguns modelos que vieram com monitor da Trimble e tal, que mudou. Antigamente era tudo Pro 700, né? Case New Holland era o monitor Pro 700, e aí eu lembro que teve uma mudança que alguns começaram a vir com monitor da Trimble, e aí depende o modelo ali, tava tendo alguns. Não tava 100% mesmo, mas depois dá para verificar certinho. Uhum. Tá bom. Boa. E aí, questão de plantio em taxa variável, vocês conseguem fazer também? Como que é essa parte? A gente ainda não fez. Mas as plantadeiras fazem? Tem o equipamento para poder fazer. E até conhecendo melhor agora os talhões, eu estou praticamente vai inteirar um ano que a gente está
estou fazendo essa consultoria, entendendo melhor os mapas de produtividade, os mapas de colheita, para poder ter assim um pouco mais de segurança, para poder fazer essa recomendação dessa forma. Porque a gente fazer um plantio em taxa variável, tem que ter assim, uma confiança real mesmo do que está mostrando dentro do talhão. Certo? Senão é sujeito a gente tem um problema. Então, a partir desse ano a gente vai começar a fazer em algumas áreas. Vamos fazer assim. Legal. E aí, dentro do Field View, ali você viu, né, que tem a opção de fazer as prescrições, tanto para soja quanto para milho, né? Milho já tem uma opção até automatizada, né, que ele mesmo gera uma prescrição para você dentro do Field View, isso é bem interessante. Precisa ter o histórico ali, né, de áreas que já tenham, né, tido milho, né, no dados de produtividade, mas tem uma opção dentro do Field View ali onde vocês criam as prescrições, que você pode ou você fazer de uma forma manual, né, você ali delimita as zonas e a população, ou o próprio Field View gera para milho, né, uma recomendação automática pensando ali no histórico do seu talhão. E aí a gente tem um programa chamado Bayer Valora Milho. Não sei se vocês já ouviram falar, se já foi apresentado antes. Não, Não, eu não vi. nem eu. Eu não. O Bayer Valora Milho é um programa, né, em parceria com as marcas, né, de milho da Bayer, né? Então, como que funciona? Você planta um milho que seja Bayer, né, Decalbe, Agroceres ou Agroeste. O Field View gera uma prescrição para você, né, ou em taxa variável, ou em alguns casos dá para fazer até em taxa fixa. Essa prescrição, ela tem algumas características, né? Então, ela tem que ter uma faixa testemunha, até para depois a gente conseguir avaliar, né, como é que foi ali a relação da prescrição com o padrão que vocês já fazem, né? Então, essa testemunha nada mais é do que a população padrão que vocês já utilizam dentro da fazenda, né? E a ideia é colocar mais semente. Então, normalmente a prescrição ela é acima do padrão que vocês utilizam. Então, para explicar um pouco melhor, tem esse caso aqui do nosso cliente, o Danilo. Ele participou da safrinha passada, né, do nosso programa. E como que aconteceu? Ele tinha um padrão aqui de 62 mil sementes por hectare, né? Então, era o que ele plantava mais ou menos. E ele tinha uma produção média de 118 sacas ali por hectare. A prescrição do Field View falou para ele jogar 65 mil sementes, um pouquinho mais de 65. Então, foi um adicional de mais de 3 mil sementes ali por hectare. Quando a gente olha aqui, como é que foi? Essa foi a prescrição que foi gerada em taxa variável e esse foi o plantio que ele fez e esse foi o mapa de produtividade. Teve alguns locais do talhão que ele jogou mais de 70 mil sementes, teve algum lugar que jogou um pouco menos. É essa a prescrição que o Field View gera automático e que dentro do Bayer Valora você tem um adicional, porque você tem o risco compartilhado conosco. Então, nesse caso, o produtor conseguiu produzir 12,6 sacas por hectare a mais do que ele estava produzindo antes. Um resultado super positivo, né? Mas, se não tivesse produzido mais, esse adicional aqui de mais de 3 mil sementes por hectare, a gente devolve na próxima safra. Então, é um programa que a gente tem que basicamente é isso. Você planta híbridos da Bayer com prescrição do Field View e você tem o risco compartilhado com a gente. Esse investimento adicional está protegido, caso você não produza mais. Então, é um programa que já vem acontecendo, né? Agora na safrinha tem alguns produtores participando, vai ter no verão e na safrinha que vem também. Então, as prescrições em si, elas já estão lá dentro do Field View, você pode fazer a qualquer momento, mas no Bayer Valora você tem esse diferencial que o risco está compartilhado, né? Então, às vezes é como se, estou iniciando agora, tenho interesse, mas, né, como você falou, tem toda uma questão ali de analisar o talhão, fazer a taxa variável. Então, quem sabe aí para a próxima seja algo interessante para a gente até começar um trabalho aí com vocês. Talvez escolher um talhão, né, para fazer o teste. Mas deixa eu tirar uma dúvida em relação a isso aí. Pelo que eu entendi com vocês, vocês dão um diagnóstico, mas todos os produtos defensivos e tudo tem que ser da Bayer, né? É a semente, é obrigatório. O manejo é de vocês, assim, é o manejo que vocês fazem na área de vocês. Só a Eles semente, só mais nada. consideram o híbrido. Eles têm que ser um híbrido Bayer, né? E aí, como vai ser o manejo depois, aí é com vocês, né? O manejo,
A bem normal. interferência da Bayer não vai nada em questão do manejo, do que usar ou do que deixar usar. Seria a semente, o Isso. híbrido. A ideia do Bayer Valora, ela é focada na densidade populacional. Então, Ah, tá. através de todo o histórico da tua área, histórico de todos os testes e ensaios, né, que já tem de todos os materiais Decalb, Agroceres e Agroeste, né, que estão ali na lista, é porque ele já tem uma pesquisa e ele sabe o potencial de cada um do híbrido, quando pode jogar naquele tipo de solo, naquela região, sabe? Então, é baseado nisso. Tá. E essa testemunha seria da mesma? A testemunha seria do mesmo híbrido, por exemplo. Você pega um híbrido X, a testemunha seria do híbrido X, porém a única diferença seria a população diferente. Exatamente. O talhão inteiro tem que ser o mesmo híbrido, tá? Então, Certo. vou escolher o Decalb X lá que tá dentro da lista. O Tá. talhão inteiro do Valora é o mesmo híbrido e essa testemunha aqui, a testemunha é o padrão que vocês utilizam. A Tá. gente planta com 60 mil sementes. Não, Então, o e deixa eu te padrão perguntar outra coisa. Tá. Mas só que, digamos, o híbrido que a gente vai usar normalmente, o que eu vejo normalmente ser usado é assim. Não é o nosso manejo, que eu saiba, você me corrija se eu estiver errado, Leandro. O Leandro vê a recomendação do fabricante, então, do produtor da semente. Então, quer dizer, a Bayer vai recomendar lá 62, eles recomendou. O FieldView provavelmente recomenda algo diferente, seria isso? deixa eu até abrir aqui. Esse é o mapa da prescrição, ó. Então, a gente tem um padrão ali, esse exemplo aqui é um Decalb 255. Certo. Então, o produtor ali, ele tinha, da questão ali, padrão dele, e até por causa do híbrido, do talhão que ele já usava, 62 mil sementes, que o recomendado ali para que ele sempre vinha plantando. Certo. A Tá, ideia tá, mas aí, peraí. Nesse outro aí, digamos lá, esse mesmo híbrido, qual seria a recomendação da própria de vocês? Qual que é a recomendação de vocês antes do FieldView? Que, por exemplo, digamos que é um padrão dele, ok. Mas normalmente, o que eu vejo mais assertivo, quem recomenda as 1000 sementes é quem está fabricando a semente, no caso a Bayer. A Bayer teria uma recomendação diferente, pelo menos ali entre um e outro, ou esse... Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se fosse nosso exemplo, se a gente fosse comprar alguma semente da Bayer, eu acredito que o posicionamento do Leandro seria o seguinte: o que é a recomendação de vocês para a gente usar? Não é isso, Leandro? o É isso padrão mesmo. ali, né? É isso mesmo. Antes de mais nada, é a recomendação deles. Então, assim, a recomendação da própria Bayer seria uma e do FieldView seria outra? Seria isso que eu entendi? Não? Não, na verdade, assim, é junto, né? Tipo, Bayer, FieldView, a marca ali, Decalb, Agroceres, Agroeste, tá todo mundo junto, né? Certo. O que vai mudar? A gente tem a recomendação ali de sementes e tal, padrão, né? Então, a recomendação que vem ali pro híbrido, ela não tá, ela é uma, digamos assim, padrão, no sentido que não tem como cada saco ali vir pensando no talhão do produtor, como que é o histórico, né? Então, assim, ele vem um valor que o híbrido responde, né? Que é o recomendado para aquele híbrido, pensando em umas condições seria a média. gerais. A média geral. Na média. Condições gerais, planta Decalb em tal população, né? Tá. Só que no Bayer Valor, o que acontece? A gente está olhando para o teu talhão. A gente está olhando o histórico da tua área, o histórico desse híbrido aqui, nessa região onde está teu talhão, comparado com a tua produtividade. Então, por isso que você já tem que ter um histórico de milho dentro do teu talhão também, Entendi. né? Para o FieldView pegar ali todo o algoritmo, fora todos os testes que já quase um foram sistema feitos. de inteligência artificial.
Exatamente, né? Entendi. Aí o algoritmo entende ali. Então, ó, aqui acho que dá para ver um pouquinho. Essa parte mais vermelha da prescrição, verde aqui, escura da prescrição, foi mais de 70 mil sementes que foi colocada. Porque nesse pedaço aqui é uma região boa do talhão, que entendeu ali pelo histórico que dava para, né, jogar um pouco mais. E milho milho responde muito bem, assim, né? Claro que Com tem um certeza. limite, né? Tem um limite, mas assim, ele responde muito bem. Aqui onde está um marrom, aqui já foi menos de 60 mil, né? Se a gente for pensar ali, porque não é uma taxa variável mesmo. Na média, a gente fecha aqui os 65 mil sementes, né? Mas se você for ver dentro do talhão, tem onde plantou mais, onde plantou menos, justamente pensando nas condições das zonas diferentes de manejo dentro daquele talhão, né? Então tem um pouco disso. E para o Valora, para participar do Valora, você tem que ter no mínimo 5% a mais de acréscimo de semente, né? Até porque o sentido é a gente mostrar que em algumas regiões ali do talhão, o híbrido ele vai responder se você jogar mais, ele tem potencial produtivo, então joga mais nesse pedaço para colher mais. Aquela região que não é tão boa do teu talhão, não investe, joga o que você já joga ou até um pouco menos, e na média geral a gente vai ter o resultado. Tá, outra dúvida. Nesse programa é para trabalhar com taxa fixa ou taxa variável de semente e de adubo? Como é que funciona? Adubo, como eu falei, não está sendo avaliado, é livre, então você Ah, pode isso. fazer ali o manejo como você quiser. Uhum. No plantio tem duas opções, ou você pode fazer em taxa fixa ou em taxa variável. Os melhores resultados hoje que a gente vê em taxa variável, né? Até para a gente ter, né, esse conhecimento maior do talhão. Mas tem exemplos também, acho que eu não coloquei, mas tem um exemplo de um produtor que fez em taxa fixa. E aí o que acontece? Normalmente tem a testemunha também, né? Então vai ter que ter a testemunha aqui no meio. E aí essa área aqui é feita uma média, assim, e aí é plantado, tipo, tudo numa taxa só, porém tem que fazer uma regulagem da plantadeira, pelo menos para poder fazer a taxa variável, que aí vai a faixa testemunha. Entendi. Isso é interessante, porque o milho ele é muito responsível mesmo em plantabilidade, né? Em você colocar, carregar mais planta. Tem alguns cuidados que é muito importante, porque para colocar a lavoura no chão depois para derrubar, não é brincadeira não. Então, milho, às vezes 2, 3, 4 mil plantas a mais que você coloca, é sujeito depois assim, a gente ter uma dificuldade de cair mesmo. Então, é um ponto de atenção que tem que se ter. Eu vejo que é uma informação boa, né? Até um incentivo para poder tá aumentando os volumes, comprando mais semente, fazer um trabalho nesse sentido. Vejo que é um olhar mais localizado, conforme você falou, Thaís, no talhão, né? Uhum. Aos poucos dá para a gente poder ir trabalhando sim. O que o Wagner falou é importante, a gente segue a recomendação da empresa, certo? Até mesmo para efeitos de garantia de algum problema que tiver, entendeu? Essa empresa está recomendando 62 mil sementes e eu vou lá e planto com 70 mil sementes numa determinada época, Né? porque isso é importante, a época de plantio também é importante. A O recomendação de Bayer plantio, por Valora tem exemplo, isso também, tá, Leandro? A gente tem uma faixa, assim, depois de uma tal data já não entra mais pro programa, sabe? Porque aí você já é, tá plantando num risco muito alto, né? exatamente, e muitas das vezes essas recomendações acompanham as próprias recomendações de zoneamento agrícola, né? Então é uma ferramenta que dá para a gente poder trabalhar com cautela, com atenção, mas Uhum. aos pouquinhos a gente vai adaptando aí para poder implementar. Mas isso que o Wagner falou é importante, a gente segue a recomendação do fabricante, até mesmo Tá. porque qualquer problema que tiver depois, se por exemplo, eu falo porque eu já trabalhei com comercialização Ah, de tá. sementes de Assim que a milho gente terminar, a gente e tá. muitas situações acontecendo. Já teve situação de cliente, às vezes, que teve problema numa lavoura, aí a gente foi acompanhar, foi ver, ele tinha plantado totalmente fora de uma recomendação. Então não tinha como eu, naquela época, como gestor ali da parte de comercialização de semente de milho, eu atender aquela recomendação, porque não foi um problema Sim. do material, porque foi um problema que o cara plantou errado, plantou fora de uma recomendação. Mas eu estou vendo que da forma que vocês estão recomendando e trabalhando é realmente com o objetivo de trazer um incremento, com o objetivo de trazer mais resultado. Perfeito. Sim.
Não, exatamente. E aí, assim, depois a gente pode conversar melhor na safrinha e tal, até para entender. Normalmente a gente, vocês plantam ali, a gente entende quem que é o RTV que atende vocês, Bayer. Para participar do programa, tem todo acompanhamento, né? O plantio é feito junto com o nosso ATD e também junto com o RTV ali, com o AGD que acompanha ele também. Então, é bem assim, bem certinho realmente para a gente conseguir ali o resultado ok e também, né, estar assegurado nesse sentido, né? Se vier a acontecer o que a gente não quer, assim, que é produzir menos, por exemplo. Mas nessa safrinha agora que passou, a gente teve, né, nossa, atrasou tudo. Teve produtor que não conseguiu, né, seguir dentro do Valora por causa, né, do tempo mesmo. Chegou uma data que o programa encerrou justamente porque depois daquela data é muito arriscado você já plantar milho de forma geral já estava arriscado. Imagine, né, com uma recomendação de jogar mais semente, de fazer um incremento desse, né? Então, realmente tem várias variáveis. Só duas questões. Primeiro, o RTV que atende a gente aqui está deixando bastante a desejar, viu? Sumiu, já vi ele um evento esses dias na Cocari lá. Falei com ele que ele estava sumido, precisava atender nós melhor. Não sei se é o... Antes era a Jéssica, né? Quem que é agora? Depois eu acho que ficou o outro rapaz, eu esqueci o nome dele. Você está falando o representante de qual empresa mesmo, Wagner? A Bayer. Ah, tá, da Baia. Ah, sim. Aí eu também, eu nem sei. De milho ou de Não, crop? da Bayer no geral, não. Da Bayer no geral. Eu acho que tem o outro. Crop. Aí vai ser crop, viu? Porque o de milho ele tem visitado. Eu já tenho conversado. Porque eu acho que não sei se é Gabriel. Não, Eu não conheço, nem sei quem que é. Eu até vi ele num evento, ele falou que estava meio sumido e tal, mas ia voltar. Se você puder ver quem é e dar uma cobrada, que ele ficou até de fazer aquela questão das visitações daquela parte do... que você... Projeto Carbono? Exatamente, isso aí. Do Projeto Carbono. É o mesmo rapaz do Projeto Carbono, o Leandro. Um dos, né? Foi o que inscreveu vocês no Projeto Carbono, então. Não lembro se foi ele. Sim. Pois é, ele, de qualquer forma, eu ia te falar, ele tá bem sumido, até para melhores informações sobre o Projeto Carbono, quanto de produtos Bayer. Se você puder ver quem que tá aí à frente e cobrar. Tá, e segunda questão é só saber se vai demorar muito, porque a gente tem uma outra reunião para... Não, finalizou agora, era o último ponto aqui de valores. Eu só ia comentar nos últimos minutinhos que a gente tem uma ferramenta nova que é pensando em soja e 2x. E aí a gente está fazendo, só jogando no ar mesmo, tipo assim, se vocês teriam interesse em saber um pouco mais para tentar marcar um outro momento. Eu não sei se eu não lembro ali de cabeça todos que vocês plantaram, se alguma já era em 2x, se vocês têm interesse um pouco em saber um pouco mais sobre essa nova ferramenta. Na minha parte, eu acredito que sim. Qualquer informação aí que venha a somar, a gente quer saber. Não sei no seu caso aí, Leandro. Com certeza. Qualquer informação, qualquer evento que for para somar, para qualificar, nem que seja para a gente estar informado, né? Sim. E aí, se a gente vê um momento interessante, a gente aplica, sem dúvida alguma. Eu acho que é bem importante, sim. Tá, não, beleza. É uma nova funcionalidade que vai vir e a gente está testando com alguns produtores, né, para ajudar ali a escolher a melhor I2X para o teu talhão, com a melhor data de plantio, melhor janela de plantio, considerando o dado do teu talhão, o dado da região, geração de demanda, ensaios de outros produtores que estão na região também, para poder te recomendar qual seria a melhor I2X para o seu talhão em específico, sabe? Então, acho que é bem interessante. Não, ótimo. Ok, tá bom então. Eu vi aqui o nome do rapaz, é Gabriel. Se puder Gabriel. puxar a orelha dele lá para nós. Tipo, vai lá, você nem conheceu o Leandro pelo jeito, né? Não, agora eu lembrei. Eu acho que eu Agora conheci, lembrei. O Wagner falou aí do Gabriel, agora eu tô lembrado também. Sei quem que é sim. Eu vi ele na exposição da Cocari, até falei sobre isso, falei, você tá sumido, cara, você precisa nos atualizar lá.
Não, eu vou lá e tal, não sei se ele tá corrido ou o que que é, mas é bom ele estar mais presente aí, seria interessante. Não, Tá? beleza. Wagner, Leandro, muito obrigada aí pelo tempo de vocês, tá? Espero que tenha sido bem produtivo, né? Pra gente conseguir trazer aí coisas novas, ou nem não que não seja nova, mas trazer, né, como utilizar Ótimo. novamente, refrescar ali também a memória um pouquinho. Muito obrigada aí pelo tempinho de vocês. A gente que agradece. Tá bom, Thaís, eu também agradeço aí a oportunidade. Vamos aproveitar mais dessa ferramenta. Você só desculpa aí que eu tive que acessar pelo computador, aí eu fiquei sem a câmera aqui agora, que a bateria do telefone estava finalizando, mas grata aí também. Valeu, gente. Muito obrigada. Bom dia aí para vocês. Bom Aí dia. eu pego o contato de vocês ali com o Lucas também. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só me chamar. Tá, vamos chamar sim, com certeza. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.